Bem-vindos ao Castelo de Maldersloot. Após a nossa visita pelo Castelo de Haar e o North End Palace, chegou a vez agora de conhecer esse castelo de contos de fadas que fica aqui na cidade de Malden, a mais ou menos a 15 quilômetros de Amsterdã. Tem gente que faz uma rota de bicicleta até aqui, mas é bem fácil chegar aqui de transporte público ou mesmo de carro. Custa-se €1 por hora para parar no estacionamento. Prepare o seu bolso. Mas chegou a vez de conhecer o castelo mais antigo da Holanda. São mais de 800 anos de história. É uma ótima sugestão de passeio e, como eu disse, você pode vir pedalando, se o tempo ajudar. Hoje começou meio fechado, mas agora está abrindo um sol. Olá, bem-vindos! Eu sou a Luciana, criadora do Viagem para a Holanda, um canal de viagem, de arte holandesa, que a gente fala sobre tudo isso com muita leveza e diversão. E também do blog viagemparholanda.com. Lá você encontra informações e sugestões para você criar o seu roteiro de viagem e outras sugestões incríveis para você fazer a sua viagem para a Holanda inesquecível, mesmo se tiver algum perrengue. Acontece. O estilo do castelo de hoje é um castelo medieval. Ele é um castelo com poço. Ele foi construído pelo Duque Floris V, filho do Willem II. É datado por volta de 1280, 1285. Foi restaurado em 1370 e é um museu desde 1878. O Duque Floris V tinha um apelido estranho. Era conhecido como Deus dos Tempos. Ele foi o conde da província da Holanda e da Zeeland. O interessante disso é que, além dele ter construído um castelo, ele ficou preso aqui nesse castelo. Ele morreu aos 42 anos, vítima de uma emboscada, aqui próximo ao castelo. Entre 1610 e 1647, Peter Cornelisson Hooft, poeta, dramaturgo, historiador holandês, oficial de justiça de Naarden e droste aqui de Malden. Drost era um funcionário que representava o governante da província. Ele foi residente do castelo com a sua família, mas ele passava mais tempo no verão. A sua tarefa era manter a ordem pública. Quando a Holanda estava sob o comando dos franceses, o rei Louis Bonaparte utilizou o castelo como quartel e após 1795 não foi mais habitado. Você sabe quais são as características de um castelo? Há um poço profundo em volta da construção principal. Pode ser um poço com água ou sem. Se tiver água, é necessário ter uma ponte levadiça. Um castelo quadrado como este possui 4 torres redondas, uma em cada canto. Vamos descobrir um pouco mais desse castelo? O castelo de Maldersloot era usado pelos guardiões que trabalhavam para o conde. Como não havia aquecimento no castelo, poucas pessoas ficavam aqui. Por isso que o Cornelisson e a sua família passavam mais tempo aqui no verão. Os objetos que estão expostos são do século XVII. O interessante é que a cultura literária do ilustre morador permaneceu até hoje. Sempre há concertos, encontros literários, principalmente no período de verão. Há muita atividade para criança. Curiosidades de Maldersloot. O Cornelisson dizia para os seus amigos: "Vejo vocês na temporada das ameixas." O pomar de ameixas existe desde o século XVII. E como vocês podem ter visto nas imagens da cozinha, tinha lá o tacho de cobre, a foto das ameixas, a pia, onde elas eram lavadas e onde elas eram cozidas no fogão a lenha. Segundo o historiador Martin van Rossum, é realmente conhecido como um castelo de conto de fadas. Pela sua característica das 4 torres, ele é um castelo quadrado. E ele disse aqui num programa holandês que o Walt Disney ia ficar bem feliz com esse castelo, porque lembra muito bem os castelos da Disney. Mais uma curiosidade sobre o jardim. Ele era utilizado para grandes jantares e banquetes ao ar livre.
Como dentro do castelo não tinha aquecimento e as janelas eram bem pequenas por conta da proteção, não tinha muita claridade, então eles aproveitavam o jardim também no período do verão para que acontecesse vários jantares, os amigos vinham, até porque não tinham nenhum mercado aqui perto. Como esse castelo é construído em volta de águas, de canais, justamente para dificultar a entrada de inimigos aqui, não tinha muita coisa próxima. Então tudo que era produzido no jardim era utilizado como alimentação no castelo, por dentro de Malderslot. Cada cômodo representa como era o cotidiano da família do Corneliusson, que viveu um tempinho curto aqui no castelo. Ele não é um castelo luxuoso e requintado como nós vimos em Nordheim Palace e o Castelo de Haar. E aí, essa mesa com essa cortina sobreposta é uma característica da cultura holandesa. Parece que o Vermeer se inspirou nessas cenas para poder fazer suas pinturas, não é mesmo? Olha os detalhes das porcelanas de Delft nessa exótica cozinha, os tijolinhos azuis. Aqui nessa entrada, essa imensa lareira servia para aquecer os guardiões. É chamado de brigadista ou brigada de incêndio, onde os bombeiros ficam, e aqui os guardas ficavam nessa sala, nessa entrada, que a gente faz esse mini tour ao redor das muralhas para poder observar como de todos os cantos os guardas poderiam vigiar e guardar Malderslot. Os guardas eles vigiavam qualquer navio ou qualquer barco suspeito de se dirigir até Malderslot. Com o seu audioguia em mãos, é hora de começar a explorar o castelo. Há duas rotas distintas, você pode escolher por onde começar. Agora, eu comecei por esse escritório do século XVII e olha a novidade, havia um banheiro exclusivo somente para esse escritório. Como eu mostrei para vocês no vídeo das casas luxuosas dos holandeses em Delft, também haviam banheiros exclusivos. Isso é de uma modernidade para a época inexplicável. Em todo castelo medieval que se preze, existe uma sala dedicada às armaduras, os uniformes que os cavaleiros utilizavam. E esses aqui são impressionantes, eles são de pratas, todo trabalhado. Espie o detalhe desses bordados. São verdadeiras obras de arte. Agora vamos para a sala, que é o coração do castelo. Um luxo, por onde o ilustre morador recebia os convidados. Cercado de pinturas e dos azulejos azuis de Delft, aqui também se falava muito de justiça. Havia muita diversão com música, leitura de poesias, afinal, o anfitrião era um poeta dramaturgo. Seguindo a rota do castelo, agora é a hora mais gostosa. Chegamos na cozinha, onde pastéis, tortas de carne,
os chefes preparavam as mais deliciosas refeições. A cozinha era o local mais agitado do castelo. Vegetais, frutas e ervas eram todos colhidos no próprio jardim. Havia duas cozinhas, uma especial para pães, bolos e a cozinha para as refeições e banquetes. Como vocês podem perceber, todos os objetos estão devidamente no local de como eles ficavam no século XVII. Era uma cozinha por onde passavam muitas pessoas e a todo tempo eles estavam comendo. Mas o que mais impressiona e chama a atenção é esse fogão de chão imenso dentro dessa cozinha. Imagina os banquetes que eram feitos aqui. É inacreditável. E todas as panelas, assadeiras, eram todas feitas de bronze e ferro. Percebam os detalhes. É algo raríssimo e a gente consegue ver muito nas pinturas que estão, os quadros pendurados por todo o castelo sobre a cultura holandesa do século XVII e as pinturas principalmente que envolvem as cozinhas. Aí também tem uma mesa separada com as especiarias que eles utilizavam, que também eram colhidos do próprio jardim. Há uma sala ao lado da cozinha principal, onde eram servidas as refeições para a família. Aqui é um quarto típico do século XVII holandês. Essa cama fechada, embutida, eles acreditavam que dormir deitado, como nós dormimos hoje, não era bem visto, não trazia muita sorte. Então, essas camas eram pequenas, colhedoras e fechadas por conta do frio, e eles dormiam mais ou menos sentados. Percebe-se que tem algumas janelas, então tem uma claridade muito legal. Mais uma vez, tem a lareira para aquecer, tem uma obra de arte de um globo terrestre, mas eles só permaneciam no castelo no período do verão. Durante o período do inverno, não, porque não havia aquecimento. Tem alguém aqui corajoso que dormiria nessa cama? Deixo o meu convite para você conferir também um vídeo sobre as casas luxuosas dos ricos holandeses em Delft, que eu também mostrei lá, um quarto que também tinha lareira e essa cama. Finalizando o contexto aqui, é uma visita curta, eu acredito que em 2 horas seja o suficiente, a não ser que você venha com crianças, aí sim é um pouquinho mais de tempo, as crianças se esbaldam nesse jardim, é uma delícia, hoje está uma temperatura super agradável, no período de verão acredito que tenha muito mais gente. Inclua o castelo no seu roteiro de viagem, você está em um verdadeiro castelo de contos de fadas, mas sem fadas. Me diz se não vale a pena essa visita. São apenas 15 quilômetros de Amsterdã, é pertinho. Tem atividades para as crianças, tem um café super gostoso. Venha com tempo, com paciência e aproveita, principalmente se tiver um dia agradável como esse. Eu vou voltar para o castelo um pouquinho para apreciar um pouquinho outras coisas que tinha muita gente e eu não consegui ver, para voltar para ver com calma. Espero que vocês tenham gostado dessa visita guiada. Aproveitem, assistem também o passeio pelo Castel de Haie, o Noord-Eindpaleis. Meu muitíssimo obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Bye, bye.